O Pará é um estado brasileiro localizado na região norte do país, sendo banhado pelo Oceano Atlântico e fazendo fronteira com a Guiana, o Suriname e o estado do Amapá ao norte, com os estados do Maranhão e Tocantins a leste, com o Mato Grosso ao sul, com o Amazonas a oeste e Roraima a noroeste. Com uma área de aproximadamente 1.245.871 km², o Pará é o segundo maior estado brasileiro e a 13ª maior subdivisão de países do mundo, tendo seu território comparado ao de Angola, que é o 22º maior país do mundo. E com uma população estimada em cerca de 8.780.000 habitantes, o Pará é o estado mais populoso da região norte e o 9º estado mais populoso do Brasil. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse gigante estado brasileiro, que é onde está localizada a cidade de Altamira, a maior cidade do Brasil e que foi a maior do mundo até 2009, ocupando hoje a 3ª posição. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Acredita-se que o atual território paraense começou a ser povoado por volta de 9.200 a.C., de acordo com os restos alimentares encontrados na Caverna da Pedra Pintada, na atual cidade de Monte Alegre, localizada no oeste do estado. Alguns registros arqueológicos comprovam a presença humana nas regiões de Santarém e no arquipélago de Marajó desde 3000 a.C. Por volta de 1000 a.C., floresceram sociedades complexas tanto na região de Santarém quanto na ilha de Marajó, e esses povos se destacaram pelo alto nível de hierarquia social, pela produção de cerâmica e pela agricultura, principalmente a plantação de mandioca. A partir de 500 a.C., os povos do arquipélago de Marajó já moravam em cabanas ou casas subterrâneas, conheciam a cerâmica, corantes e compostos medicinais naturais e praticavam uma técnica agrícola chamada de coivara, em que promoviam queimadas para limpar a terra, onde plantavam várias culturas. Por volta do ano 500, se desenvolveu a cultura da cerâmica marajoara, que possui decorações e tamanhos peculiares e durou até o ano 1300 aproximadamente. Em 1494, é assinado o Tratado de Tordesilhas, dividindo a América do Sul entre a Coroa de Castela e o Reino de Portugal, e um dos traçados do meridiano de Tordesilhas tinha a atual cidade de Belém como marco norte na América do Sul. Dessa forma, uma pequena parte correspondente ao nordeste do atual território paraense ficou sob o controle de Portugal, enquanto que o restante passou a fazer parte das possessões espanholas na América do Sul. Em 1500, o navegador espanhol Vicente Pinzón se torna o primeiro europeu a navegar pela foz do rio Amazonas e deu ao rio o nome de Rio Santa Maria del Mar Dulce. Em 1529, é estabelecida pela coroa espanhola a governadoria de Nueva Castilha, abrangendo quase todo o atual território paraense, com exceção do extremo norte que fazia parte da entidade territorial chamada de Reino de Terra Firme. Em 1540, o explorador espanhol Francisco de Orellana partiu de Quito em uma expedição que tinha o objetivo de encontrar uma imensa floresta de canela e a lendária cidade de Eldorado. Ele seguiu viagem por um imenso rio chamado pelos índios de Paraná a Sul e relatou ter sido atacado por guerreiras indígenas no meio do caminho. Orellana relacionou essas guerreiras indígenas às mulheres guerreiras da mitologia grega chamadas de Amazonas, e a partir desse momento, o rio passou a ser chamado de Rio das Amazonas, que mais tarde seria abreviado para Rio Amazonas. E em 26 de agosto de 1542, depois de ter percorrido cerca de 4.800 quilômetros, Orellana finalmente chegou na foz do rio. Nesse ano, é criado pelo rei Carlos I da Espanha a partir de um decreto real o vice-reino do Peru, ao qual a governadoria de Nueva Castilha passa a fazer parte, e que a partir de 1550 incorpora também o Reino de Terra Firme e, consequentemente, todo o atual território do Pará. Em 1580, é formada pela união entre Portugal e Espanha a União Ibérica e, com isso, o Tratado de Tordesilhas perde o seu efeito, permitindo que os portugueses avançassem para as terras inexploradas a oeste do meridiano de Tordesilhas.
Em 1596, os ingleses e os holandeses tentaram explorar o rio Amazonas e instalaram algumas feitorias na foz do rio com o objetivo de extrair madeira e especiarias como cravo, urucum e guaraná. Em 1612, os franceses também chegam próximos da região ao estabelecer a França Equinocial na costa do Maranhão e que logo se estendeu para o norte do atual estado do Pará, onde é estabelecido um posto colonial em uma área povoada pelos índios Camutá e que mais tarde daria origem à atual cidade de Cametá. Mas já em 1615, os franceses são expulsos por tropas luso-espanholas lideradas pelo fidalgo português Alexandre de Moura e em 12 de janeiro de 1616, com o objetivo de estabelecer a soberania portuguesa sobre a foz do rio Amazonas e proteger a região das incursões dos ingleses e dos holandeses, é fundado pelo capitão-mor Francisco Caldeira Castelo Branco, a partir de um território tupinambá, um povoamento chamado de Feliz Lusitânia, onde é construído o Forte do Presépio e a Capela de Nossa Senhora de Belém, e é estabelecida a região denominada como Conquista do Pará. Em 1617, os índios tupinambá da região do Paraí e do Maranhão iniciaram uma série de levantes indígenas contra os portugueses devido ao abuso na exploração da mão de obra indígena e que em 1618 resultou no Levante Tupinambá, também chamado de Revolta dos Tupinambás, sob a liderança do cacique Cabelo de Velha. Em 1619, os Tupinambás cercaram o Forte do Presépio e nesse conflito, Cabelo de Velha acabou sendo cruelmente morto pelos portugueses. Com a morte do seu líder, os Tupinambás acabaram se unindo aos portugueses na defesa do território contra os outros invasores europeus. Em 1621, o capitão-mor Bento Maciel Parente reforça o Forte do Presépio e rebatiza ele para Forte Castelo do Senhor Santo Cristo. A região é transformada na capitania do Grão-Pará e as entradas de Bento Maciel Parente e de Francisco de Azevedo expandem o seu território. Ainda nesse ano, é criado o Estado do Maranhão, abrangendo as capitanias do Grão-Pará, do Maranhão e do Ceará, tendo a cidade de São Luís como capital, e o povoamento de Feliz Lusitânia é elevado à categoria de cidade com o nome de Nossa Senhora de Belém do Grão-Pará, ou Santa Maria de Belém do Pará, a atual cidade de Belém. Em 1637, a entrada comandada pelo militar português Pedro Teixeira sobe o rio Amazonas chegando até o atual Peru, estendendo consideravelmente os domínios da capitania do Grão-Pará. E em 1654, o estado do Maranhão é renomeado para Estado do Maranhão e Grão-Pará. Em 1751, a capital do estado é transferida para Belém, que se torna a primeira capital da Amazônia, e o estado passa a se chamar Estado do Grão-Pará e Maranhão. E em 1755, a capitania do Grão-Pará é dividida, dando origem à capitania de São José do Rio Negro. Através do Diretório de 1757, chamado também de Diretório dos Índios, o Marquês de Pombal proíbe o ensino da língua geral setentrional, também conhecida como a língua geral do norte ou língua geral amazônica, que era a língua mais falada no Pará na época e hoje é considerada uma língua extinta. Em 1772, o estado do Grão-Pará e Maranhão é extinto e no seu lugar são criados o estado do Grão-Pará e Rio Negro e o estado do Maranhão e Piauí. Na década de 1780, começaram a ser criadas na capitania do Grão-Pará pequenas indústrias de tecidos de algodão, além de cerâmicas e manteiga de tartaruga, e plantações de diversas culturas como tabaco, milho, cacau, arroz, algodão e cana-de-açúcar. Em 1821, as capitanias de São José do Rio Negro e do Grão-Pará são unidas, dando origem à província do Grão-Pará. Em 1º de abril de 1822, é fundado na cidade de Belém o jornal O Paraense, o primeiro jornal editado e publicado na província do Grão-Pará. Nesse ano, é proclamada a independência do Brasil e o Grão-Pará entra em um período de incerteza, sem saber se permaneceria unida a Portugal, se uniria ao Brasil ou se tornaria um país independente. Nessa época, eclodiram vários levantes das tropas fiéis a Portugal conhecidos como Guerras da Independência, onde a província do Grão-Pará também esteve envolvida.
mas em agosto de 1823, o Grão-Pará é finalmente integrado ao Império do Brasil, sendo a última província a aderir ao Brasil independente. Em 6 de janeiro de 1835, o quartel e o palácio do governo de Belém é tomado por índios tapuias, cabanos e pessoas pobres que viviam amontoados em cabanas de barro na beira dos rios, dando início à revolta conhecida como cabanagem. Essa revolta foi motivada pela extrema pobreza, fome e doenças que afetavam a população local, além do isolamento político, e também contra a forte influência portuguesa na região. Os rebeldes lutaram até 23 de agosto de 1840, quando foram totalmente exterminados. Em 5 de setembro de 1850, através da Lei Imperial nº 852, o território da antiga capitania de São José do Rio Negro se torna uma província autônoma chamada de Província do Amazonas, se separando definitivamente da província do Grão-Pará, que se torna a Província do Pará. Até 1880, o Pará tinha uma economia sem muita relevância para o país, mas nessa época tem início o ciclo da borracha e muitos imigrantes chegaram no Pará para realizar a extração do látex nos latifúndios pertencentes à elite de Belém, que durante quase 40 anos foi a residência dos chamados Barões da Borracha. Isso fez com que o político Antônio Lemos, prefeito de Belém na época, realizasse uma reforma urbana invejável na cidade, construindo praticamente uma réplica da cidade de Paris. Em 1889, com a proclamação da República Federativa do Brasil, a província do Pará se torna o Estado do Pará e o advogado e jornalista Justo Sherman se torna o primeiro governador do estado. Em 1890, um fazendeiro chamado Vicente Sherman de Miranda importa os primeiros búfalos para a ilha de Marajó, que ofereceu as condições ideais para que os animais pudessem viver e se reproduzir, e fez com que o estado do Pará contasse hoje com o maior rebanho de búfalos do Brasil. Em 1907, o Forte do Castelo passa a ser administrado por uma empresa inglesa chamada de Port of Pará, com autorização do governo do Pará. Na década de 1910, o ciclo da borracha chega ao fim e o agora estado do Pará volta à pobreza, se tornando apenas um mero fornecedor de matérias-primas para o sudeste brasileiro. Em 23 de julho de 1924, ocorre um movimento tenentista no estado do Amazonas chamado de Comuna de Manaus, com o objetivo de demonstrar o abuso de poder por parte dos oligarcas que estavam no controle do governo. Os rebeldes assumiram o poder em Manaus em 24 de julho e logo estenderam a rebelião para a cidade de Óbidos, no Pará, tendo como alvo a cidade de Belém, onde as guarnições pretendiam se unir. No entanto, as tropas rebeldes ficaram restritas à região de Óbidos, controlando apenas o governo de Manaus até o dia 28 de agosto, quando o movimento foi reprimido. Durante a Segunda Guerra Mundial, tem início o segundo ciclo da borracha, e em 9 de julho de 1942, com o objetivo de reativar a atividade seringueira, é fundado pelo então presidente Getúlio Vargas o Banco de Crédito da Borracha, com sede em Belém. Em 1943, como uma estratégia de defesa durante a Segunda Guerra, é criado a partir do território paraense o Território Federal do Amapá, e dessa forma são estabelecidas as atuais fronteiras do Pará. Em 1950, o Banco de Crédito da Borracha se torna o Banco de Crédito da Amazônia, ampliando o financiamento para outras atividades produtivas e que anos mais tarde se tornaria o atual Banco da Amazônia. Por volta de 1960, paralelamente à construção de Brasília, o presidente Juscelino Kubitschek construiu rodovias radiais ligando várias regiões do país à nova capital, sendo a rodovia Belém-Brasília uma delas. Isso mudou a temática dos transportes no Pará, que era quase que completamente fluvial para um sistema rodoviário, facilitando o escoamento de produtos e pessoas para o Distrito Federal e o resto do país. Durante os governos militares a partir de 1964, foi realizada a exploração de minérios no sudeste do Pará, que foi responsável pela descoberta de gigantes reservas minerais, principalmente de ferro na Serra dos Carajás, uma das maiores do mundo. Em 1979, algumas pepitas de ouro foram encontradas por um vaqueiro da fazenda de Três Barras,
de propriedade de Genésio Ferreira da Silva, no distrito de Serra Pelada, na cidade de Curionópolis, e por algumas semanas, alguns garimpeiros se revezaram na extração, conseguindo coletar uma quantidade significativa de ouro. Em janeiro de 1980, um comprador de ouro espalhou a notícia e, em março, o número de garimpeiros no local já chegava a 5.000. Já no final do primeiro semestre desse ano, o garimpo de Serra Pelada já contava com cerca de 30.000 garimpeiros e havia se tornado o maior garimpo a céu aberto do mundo. Em 22 de novembro de 1984, é inaugurada no município de Tucuruí a usina hidrelétrica de Tucuruí, a segunda maior usina hidrelétrica 100% brasileira em potência instalada. Em 2001, o Forte do Presépio volta a pertencer ao governo do Pará e atualmente abriga um museu. Em 2011, o plenário da Câmara dos Deputados autoriza a realização de um plebiscito para decidir a criação dos estados de Carajás e Tapajós a partir do estado do Pará, mas a criação dos novos estados foi rejeitada por 66,6% dos eleitores. Em 2018, Hélder Barbalho é eleito governador e assume o cargo em 2019. Em 2022, ele é reeleito para um segundo mandato, sendo o atual governador do Pará. Atualmente, o Pará tem o 10º maior PIB do Brasil, com uma economia baseada principalmente na exploração mineral, e tanto a mineração quanto a agropecuária estão concentradas no sudeste do estado, e a indústria estadual ainda fraca é baseada na siderurgia para exportação. O estado também possui uma das maiores capacidades de geração de energia hidrelétrica do Brasil. O PIB per capita do estado é de aproximadamente R$ 24.900, sendo o 16º maior do país. O Pará é bastante conhecido pelas suas manifestações populares. A cidade de Belém recebe devotos de todo o Brasil na procissão do Círio de Nazaré, em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. As manifestações culturais são bem diversificadas e várias festas populares como a Festa do Sairé, a Marujada e o Bumba Meu Boi demonstram uma mistura de ritmos e raças convivendo harmoniosamente. A expectativa de vida no Pará é de 73 anos, sendo a 23ª maior do Brasil. O estado possui a 8ª maior taxa de mortalidade infantil com 16,3% e é o 16º estado com a maior taxa de alfabetização com 91,6%. O IDH do Pará é de 0,698, o que é considerado médio, sendo o 24º maior do Brasil e equivalente ao IDH das Filipinas. E essa é a história do Pará, esse estado brasileiro conhecido como a Terra do Açaí e com uma cultura marcada pela influência indígena e religiosa. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.